Chega mais e já pega um cafezinho que hoje a gente vai viajar no tempo e para o interior do Brasil. Nós vamos para a terra do pão de queijo e ouvi falar que também é a terra da cenoura. Se tiver algum mineiro aí conterrâneo, já vai chegando que hoje a prosa tá boa. A história que eu vou contar faz parte de um projeto que a gente tem aqui no podcast que chama Sua História é um Presente. Hoje a história é da Olímpia. Para a gente entender a história dela, nós vamos ter que voltar no tempo. Vamos ter que ir para uma época que era comum as famílias serem numerosas, para um tempo que muita gente morava na roça, plantava e colhia a própria comida. Foi num período desses que Olímpia nasceu, filha do seu João e da dona Nália. Olímpia nasceu em casa, na fazenda de parto normal. Ela foi a quinta de uma família de 15 filhos. Eu falando assim desse tempo parece romântico, dá a impressão que era tudo fácil, mas não era não. Nessa época, eu tô falando aqui da década de 50, lá em São Gotardo, na região do Alto Paranaíba. As crianças que viviam na roça não tinham muita infância. Não existia essa coisa da criança estudar, praticar esportes, brincar, pelo menos não na casa da Olímpia. Era tudo tão difícil que, para conseguir estudar, a Olímpia tinha que caminhar quilômetros para chegar até a escola. Esse caminho era de estrada de terra, às vezes tinha sapato, às vezes não. Aí ia com o pé no chão mesmo. Material escolar? Era só um caderninho e um lápis e olhe lá. Para não perder, ela colocava tudo num saco de arroz e fechava a parte de cima, quando tinha. Quando não tinha, levava solto na mão mesmo. Depois da aula, era hora de trabalhar. Olímpia cresceu fazendo os trabalhos de casa e ajudando na fazenda também. Ela e os irmãos capinavam terreno, arrancavam feijão, mandioca, fazia polvilho. Apesar de ter uma vida simples, não faltava comida para eles, até porque eles comiam o que plantavam. Quando tinham 5 anos, Olímpia ficou doente. Ela teve uma paralisia nas pernas e parou de andar. Do nada, ela não conseguia mais caminhar. Aí vocês pensam, se escola era difícil, imagina médico. Quando ela parou de andar, os pais dela, o seu João e a dona Nália, se agarraram com Deus. O casal era muito religioso, era tão religioso que o seu João aprendeu a ler porque ele lia muito a Bíblia. E a dona Nália rezava rosário todo dia, pedindo um milagre ali para as pernas da filha. Olha só o que ela fazia. Dona Nália rezava para Nossa Senhora. Ela jogava água na santa, pegava essa água e jogava nas pernas da Olímpia. Foi fazendo isso até uns 3 meses depois, quando a Olímpia voltou a andar e, do nada, saiu correndo pela casa. Milagre? Eles acreditam que sim. Para eles, foi uma super prova de que Deus estava ali assistindo a família. Quando a Olímpia cresceu, mais um pouco, a vida dela sofreu uma transformação. Em vez daquela vida bem família, pai, mãe, irmãos, ela foi morar em outra fazenda, longe de todo mundo. E por quê? Como eu falei aqui, ali na região de São Gotardo, na zona rural, naquela época, estudar não era uma coisa muito fácil. E o pai da Olímpia, seu João, queria que a filha aprendesse uma profissão, que ela aprendesse uma função. O que ele fez? Quando ela tinha 11 anos de idade, ele mandou a filha para a casa de um fazendeiro da região para trabalhar de empregada, em troca de aprender a fazer alguma coisa, tipo uma comida melhor, arrumar uma cama, limpar a casa. Não tinha um salário mínimo, mas esse fazendeiro prometeu pagar 20 cruzeiros. Eu não sei dizer quanto que seria esse dinheiro hoje, mas era pouco. Olhando agora, é o cúmulo do absurdo, né? É um trabalho quase escravo e mais, é trabalho infantil. Mas a gente tem que colocar as lentes da época para entender. E naquela época ninguém falava sobre isso. Bom, a Olímpia foi mandada para a casa desse homem. Ele chamava Joaquim. Seu Joaquim tinha uma esposa doente e uma filha de 5 anos. Esse senhor estava precisando de alguém para cuidar da casa, da menina e da mulher dele também, que estava acamada. Quero dizer, uma pessoa para fazer a limpeza, para cozinhar, para lavar as roupas e para cuidar da esposa e ainda para ser babá. Quem foi lá fazer tudo isso? Olímpia. Não.
a Olímpia e seus 11 anos. Aos sábados, ela voltava sozinha para casa, caminhava a pé por 2 horas. Pesado, né? Pior era quando o chinelinho dela, o único que ela tinha, arrebentava no caminho. E para seguir na estrada, a Olímpia reformava ali mesmo, dava um remendo para aguentar a distância. E que distância, viu? Porque no domingo ela fazia o caminho de volta para casa do fazendeiro. Mais 2 horas de caminhada. Tempos mais tarde, quando a esposa do seu Joaquim ficou melhor, ele dispensou a Olímpia, falou que não precisava mais dos serviços dela, mas não deu os 20 cruzeiros combinado. Olha só, quando, menina, você casar, você volta aqui que eu te dou um pedaço de terra. A Olímpia saiu de lá sem nenhum centavo, só com a promessa desse pedaço de terra, depois de casar. E se ela não casar? Outra coisa que é meio absurda a gente pensar hoje em dia é que quando a pessoa morava na casa dos patrões, ela não tinha hora para trabalhar. Era dia e noite, madrugada se fosse necessário, não parava. E como a esposa desse fazendeiro estava doente de cama, não ficaria surpresa se eu soubesse que a Olívia cuidava dessa mulher de madrugada também. É claro que a Olímpia fazia tudo com muito carinho, mas não gostou dessa coisa de não ter salário, não. Mas o que ela podia fazer? A Olímpia saiu de lá arrasada, ela ia pegar esse dinheiro para comprar um chinelo novo. Era só uma menina, gente, um chinelo. Mas ela ficou quieta, engoliu aquela promessa de terreno, porque o pai falou que seu Joaquim era um homem de palavra. Anos mais tarde, Olímpia foi trabalhar para outra família. Dessa vez, a casa era na cidade e foi para lá também com esse objetivo. O pai dela falava: vai trabalhar na casa dos outros para aprender uma função. Ela foi viver num quartinho que tinha no fundo da casa, isolada do restante da família. Nessa casa, ela se desdobrava para cuidar da limpeza e também das crianças. O pai negociava o salário. Se a ideia era aprender uma função, ela conseguiu. Nessa casa, Olímpia aprendeu a cozinhar, culinária mineira e, como morava na cidade, tinha mais acesso aos cursos. A Olímpia foi fazer, junto com outras meninas, um curso de costura. Assim, ela aprendeu a fazer as próprias roupas. Se a vida até aqui era difícil, agora ela meio que vai passar por uma prova de fogo. Quando estava mais moça, com 17 anos, a Olímpia conheceu José Estáquio. Primeiro, eles ficaram amigos. E aí, depois de 2 anos, eles se aproximaram. Quando a Olímpia tinha 21 anos, eles se casaram. Juntos, a Olímpia e o José Estáquio foram morar em Brasília. Isso aqui, gente, a gente está na década de 70. A capital do Brasil estava borbulhando e as cidades satélites cresciam absurdamente. Era gente chegando de todo canto para trabalhar nas construções. A Olímpia e o Zé Estáquio foram para Gama, uma das cidades satélites. Ele arrumou um trabalho de faz-tudo numa das maiores construtoras do Brasil na época, em Col. Brasília ainda era uma criança, tinha ali pouco mais de 10 anos, então tinham muitas oportunidades de trabalho. O casal foi morar num terreno do tio do Zé Estáquio. Eles construíram um barraco de tábua. Era assim, esse terreno foi dividido em 3 e 3 famílias moravam lá. O barraco da Olímpia era um cômodo grande com parede de madeira e aquele chão vermelho, sabe, de cimento queimado, que a Olímpia fazia questão de encerar. Para ficar arrumadinha, ela colocava um armário no meio para dividir o barraco em 2. Naquela época não devia ser perigoso igual hoje, mas eu fiquei aqui pensando. O calor, porque Brasília é muito quente, devia assar lá dentro. O banheiro ficava do lado de fora, porque era um banheiro coletivo. Eles dividiam com outras pessoas que também tinham um barraco nesse lote. Ali em Gama, a Olímpia engravidou do primeiro filho, na verdade, da primeira filha, a Ilara, e depois teve mais 2 filhos, o William e o João. Aí vocês pensam, poxa, que vida sofrida, mas que bom que eles foram para uma cidade grande, cheia de oportunidade, e as coisas vão melhorar. A gente escuta tanta história de gente que enriqueceu em Brasília, né? Mas não foi bem assim. Enquanto Zé Estáquio trabalhava em obra, a Olímpia ficava em casa cuidando do barraco e das crianças. Era tudo muito humilde, mas ela fazia questão de deixar limpinho. Só que depois de um tempo, Zé Estáquio foi demitido e Olímpia é que foi se virar nos 30 para conseguir um dinheiro para eles. Olímpia é uma pessoa calma, bastante resiliente, acostumada a trabalhar desde criança, e ela foi dando um jeito de conseguir uns serviços. Começou a vender bolo para o povo do exército, para os soldados,
que ficavam no quartel ali perto da casa dela, e também passava roupa para fora. Ela se virava em 1000 para dar conta de pagar as despesas da família. Esse foi um período muito complicado na vida deles, mas ela não deixava se abater, não. Estava difícil, mas ainda assim, ela continuava sendo uma pessoa de risada fácil e alta. Olímpia herdou dos pais a fé. Nessa época aí de Gama, ela estava muito cansada, sustentar a família e ainda cuidar de 3 crianças. Não é fácil, só que como que vai embora? Como que volta sem dinheiro, sem trabalho, com reza? Olímpia pediu muito a Deus que iluminasse o caminho dela. Ela pedia para sair, deixar aquela vida miserável para trás. E o que aconteceu? Zé Eustáquio foi para São Gotardo, resolveu umas coisas lá e encontrou com quem? Com o fazendeiro Joaquim. Conversa vai, conversa vem. O fazendeiro descobriu que Zé Eustáquio era casado com a Olímpia, a menina que anos atrás ele tinha prometido um terreno em troca de serviços. Daí o fazendeiro já falou: a terra aqui é de vocês. Já mede aqui, ó. Já bota as estacas, aqui é de vocês. Que esse pedaço de terra aqui, ó, é de vocês. Pensa, nessa época, telefone era coisa de rico. Não tinha como Zé Eustáquio ligar para Olímpia lá em Brasília. Ele só foi contar as boas novas quando ele voltou de viagem. Olímpia nem acreditou naquela notícia. A oração dela foi ouvida. Milagre? Mas olha só que louco isso. Bem na hora que ela estava rezando e pedindo para ir embora, bem na hora que ela chegou ao limite, vem a notícia de um presente desses. É claro que a gente sabe que não é um presente, que é mais que justo, mas sabe como é que é, né? Se o fazendeiro nunca desse esse terreno, quem que ia cobrar? Pois aí a Olímpia, o marido e as crianças voltaram para Minas. Aí vocês não estão entendendo. A fazenda do homem era muito grande e esse pedaço de terra que ele separou para Olímpia ficava numa parte assim, no alto da colina, num lugar que dava para ver a cidade inteira. Sabe aquelas vistas panorâmicas? Pensa, sair de um barraco para viver num lugar desses? Mas aí faltava casa. Tanto a Olímpia quanto o Zé Eustáquio conseguiram trabalho. Ele trabalhava todo dia até 5 horas da tarde e depois ia lá para o terreno para construir a casa. Quero dizer, ele aprendia e construía, porque ele não era pedreiro, ele trabalhava de encanador. Passou anos assim, todos os dias depois do trabalho e mais todo fim de semana, todo esse tempo dedicando à construção dessa casa, enquanto ela cuidava dos filhos. Eu acho que quando a gente vê a vida que os nossos antepassados tiveram, o esforço, a garra para vencer, nossa, isso aí deixa a gente até sem motivo de reclamar, né? Como é que vai reclamar depois de saber que o teu pai, que a tua mãe ralaram absurdo para ter uma casa desse jeito, para ter um trabalho, para cuidar dos filhos? A casa não era grande, tinha 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, tudo muito pequeno, mas pô, outra vida, tua casa, teu lugar. Ninguém vai te tirar dali e nem corre o risco de cair com uma tempestade e desmoronar tudo, né? Porque no barraco, sei lá, é bem mais fraco. A partir daí, a vida deles foi melhorando pouco a pouco. A Olímpia conseguiu voltar para a escola. Mesmo com as crianças pequenas, ela foi fazer supletivo para terminar a 4ª série e conseguiu passar num concurso da prefeitura. Ela virou a merendeira da escola da cidade. Sabe aquelas pessoas que não importa o que faz? Que não importa o trabalho, que tem que fazer bem feito? Pois a Olímpia é assim. Em vez de fazer só aquelas comidas normais, ela inovava. As pessoas levavam os ingredientes para a escola para ela fazer pratos especiais. Pratos que ela tinha aprendido trabalhando de empregada na casa das pessoas quando era mais nova. Ela fazia galinhada, feijão tropeiro, canjica, costela de porco, até pão de queijo. Ai, na minha escola não tinha nada disso, não. Hoje ela está aposentada e gosta mais de ficar quietinha em casa, por causa aí de vários anos de muito trabalho, tanto na roça quanto na cidade. A Olímpia hoje enfrenta vários problemas de saúde. Ela tem uma condição genética que chama doença de Fabry e causa inflamação no corpo. A Olímpia sofre também com fibromialgia e dores nos ossos. A casa que eles construíram lá atrás já foi reformada e aumentaram a cozinha, que é para receber os filhos, os netos, a família toda.
Quando eles construíram, era fazenda, né? Hoje, a casa já foi abraçada ali pela cidade. Fiquei aqui pensando, cada casa de uma cidade tem uma história, né? Eu também sou de uma cidade pequena de Minas, que é bem parecida assim com São Gotardo. A igreja no meio, a pracinha, morro para todo lado. Bem típico de cidade pequena mineira, né? A minha avó morava num casarão bem no centro da cidade, quase em frente à igreja. E foi meu bisavô que construiu, também sem estudo nenhum. A casa tinha uma arquitetura bem antiga, era bem velha na real. Mas tinha um significado tão gostoso porque era ali que a família se reunia. A casa da minha avó foi derrubada tem uns anos. E quando eu estive no Brasil, no ano passado, eu fiz questão de ficar um tempo ali. Até enche de lágrima meu olho. Eu fiz questão de ficar um tempo ali olhando para casa. Já não tinha mais nada. Pelo contrário, eles estão construindo um prédio. Mas eu queria me despedir da casa, da minha avó e da história dela. Eu acho que essa casa da Olímpia e do Zé Eustáquio vai ter esse significado daqui a uns anos para os netos, porque não é só uma casa, é um trabalho duro, é perseverança. É a oração que ela fez pedindo a Deus um novo rumo, um rumo diferente daquele que ela estava vivendo lá no Distrito Federal. A Olímpia tem um caderno onde ela anota os milagres que aconteceram na vida dela. Começou lá na paralisia na perna, quando ela tinha 5 anos, e vai até quando ela viver. A história do terreno e muitos outros acontecimentos da vida dela estão todos anotados ali nesse caderninho. Ainda falando nessa coisa de fé, na sala da casa dela tem uma imagem da Nossa Senhora de Abadia do ladinho da televisão. Tem também a imagem da Sagrada Família, o terço onde ela reza todos os dias, sem falta, igual o pai dela fazia quando ela era pequena. Quem me contou essa história da Olímpia foi a Ilara, a filha dela. A Ilara me disse que a mãe dela é pura inspiração, que a forma corajosa e bem-humorada como a Olímpia sempre enfrentou os problemas é uma coisa que a Ilara, leva para a vida. Minha mãe é leveza, é amor, é paz, é uma pessoa de riso fácil. Mesmo tendo enfrentado tantas lutas, ela me ensinou a ser forte, determinada e não desistir. A Olímpia talvez nem saiba, mas ensinou mais. A Ilara também tem essa fé gigante da família. Hoje a Ilara mora na Holanda com o marido e com os filhos. Ela é fotógrafa e me contou que quando estava começando a fotografar, o primeiro casamento que ela foi fazer foi uma prova de fé. Vocês conseguem imaginar onde foi? Para um fotógrafo de eventos, fotografia de casamento é o auge do trabalho, né? Quanto mais bonito o lugar, melhor o trabalho. Mas não é de beleza que eu tô falando. Aliás, não é só de beleza que eu tô falando, e sim de significado. O primeiro casamento que a Ilara foi fotografar na vida foi no Vaticano. Ela teve a oportunidade de conhecer as salas, os corredores, os lugares por onde o Papa passa, por onde ele faz a missa, quero dizer. Será que foi um sinal? Porque para um fotógrafo ter no portfólio um casamento no Vaticano é incrível, né? Ainda mais para quem estava começando igual a Ilara. Acho que a Ilara também pode começar a escrever um livrinho de bênçãos, de milagres, ou dar continuidade no livrinho da Dona Olímpia. A Ilara me contou a história da mãe com tanto amor, com tanta gratidão por tudo que a Olímpia fez, com tanto orgulho, sabe? Ela ensinou os filhos a batalhar, a não desistir, a acreditar, a encarar os desafios com bom humor e acho que, mais que tudo, ensinou como que a fé move tudo isso, como que a fé sempre esteve por trás de cada batalha que a Olímpia viveu. A Ilara falou assim para mim: Tá sendo tão interessante rever a história da minha mãe que eu pude acessar quem sou eu. Essa é a história da Olímpia. Feliz Dia das Mães!